Então, eu agradeço a presença das professoras Larissa e a professora Raquel, e também de Jéssica, Jussara, Jonathan e Rafael. Então, hoje nós estamos aqui reunidos às 10h15, do dia 10 de maio, para a banca final de TCC 2, né? Trabalho de conclusão de curso, da aluna Jéssica Santos, cujo título é Psicologia Ambiental Aplicada a Ambientes Corporativos, proposta de um coworking no bairro Farolândia, Aracaju, Sergipe. Então, Jéssica, você tem 40 minutinhos para fazer a sua exposição. Assim que você quiser começar, você me avisa, porque aí eu temporizo e aí, faltando 5 minutos, eu te aviso, tá? Certinho. Eu estou com um cronômetro aqui também para poder acompanhar. Eu ia perguntar se a senhora aí vai gravar, porque não está notificando aqui se está gravando. Eu acho que eu não tenho mais essa permissão. Não, a UFES, não, pelo contrato atual, não tem como gravar, porque é só com um gravador externo, alguma coisa externa, mas pelo Meet não é mais permitido. Ah, certo, tudo bem. Vou compartilhar aqui minha tela. Ah, tá. Agora sim tá aparecendo. Tá aparecendo? Agora tá. Mas ela não tá maximizado, não. No modo Não, de apresentação. No modo de apresentação, né? Isso. Pronto, só para ver se está visualizando mesmo. Então, vamos lá. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, principalmente das avaliadoras, minha orientadora e todo mundo presente. E vou falar sobre o meu tema, que é sobre psicologia ambiental aplicada a ambientes corporativos, com a proposta de um co-work no bairro da Farolândia, Aracaju, Sergipe. A problemática desse tema, ela surge com a análise e a pertinência da construção de espaços corporativos padronizados e desumanizados. Com o tempo, com a globalização e a rápida urbanização, trouxeram consequências para esses espaços, com a alta demanda de atividades e também a ausência, da preocupação do bem-estar dos trabalhadores. Espaços assim acabam trazendo ambientes com desempenho exaustivo, baixa produtividade, baixa criatividade e pouca promoção do bem-estar. Temos como objetivo geral, já como dito, uma proposta de projeto arquitetônica de um co-work na Farolândia, com objetivos específicos da compreensão da evolução desses ambientes corporativos, a compreensão dos co-works, a análise da influência dos elementos naturais nos indivíduos, além da análise e de indicar diretrizes da melhoria desses espaços através dos estudos da psicologia ambiental. A metodologia aplicada se baseia em revisões bibliográficas, em pesquisas de referenciais teóricos sobre as premissas da arquitetura corporativa, além dos estudos da psicologia ambiental e o impacto desses elementos naturais, tanto no ambiente quanto no indivíduo. A OMS, então, ela afirma que um ambiente de trabalho saudável e produtivo, ele precisa ser capaz de promover a eficiente execução das funções e tarefas diárias dos seus trabalhadores. Contudo, com a análise desde o início lá do modelo de trabalho taylorista, é visto que a construção, o início da construção desses espaços, eles foram formados com ambientes totalmente focados na alta demanda dessas tarefas, sem pensar na ergonomia do ambiente de trabalho e sem pensar também na configuração de um espaço confortável, sem pensar no favorecimento da iluminação e ventilação natural nesses edifícios e o uso de materiais sólidos e com cores frias. Bem, com o tempo, com o avanço tecnológico, com a globalização, com o aumento da urbanização, houve um avanço no formato e na modulações desses espaços que, ao longo do período dos anos 2000, foram denominados de co-work, como novo modelo de ambiente corporativo. Existem várias definições com o mesmo viés para esse termo de co-work, mas acredito que um que especifica muito o co-work é ele sendo uma terceira ponta de um espaço de trabalho, onde no mesmo ambiente é possível trabalhar junto e sozinho ao mesmo tempo.
Pesquisas afirmam que 82% da população se encontra muito mais motivado a trabalhar nesses ambientes, 91% tem melhores interações, conexão e relação com as pessoas, 50% relatam ter um maior rendimento nesses espaços. Bem, os estudos da psicologia ambiental são importantes, além do entendimento dos elementos naturais no espaço, para entender que a experiência do indivíduo no espaço envolve a análise das suas percepções, sensações e conexão em relação ao meio. A biofilia aplicada com o design biofílico, ele vai ser um desses elementos que vão propiciar para alcançar esse bem-estar dos usuários. Então, a análise desses elementos naturais, possibilitando, através das esquadrias, visualização da natureza, visualização do externo, a iluminação natural no ambiente, a permissão da ventilação natural, além da aplicação da natureza, tanto de forma direta como indireta, vai possibilitar criar ambientes agradáveis, confortáveis e harmoniosos. A proposta desse projeto e a proposta de intervenção tem como foco atingir público-alvo para recém-formados, autônomos, profissionais experientes e pequenos escritórios, com o objetivo de ter um espaço com uma boa infraestrutura que atenda às suas necessidades de trabalho, como de atendimento a clientes, fornecedores ou parceiros. O conceito desse projeto também está integrado com a associação com a natureza, tanto de forma direta quanto indireta, a aplicação do design biofílico, tanto nas formas, geometrias aplicadas no projeto, e o design colaborativo, com viés de criar espaços que têm o objetivo de ser espaços de concentração, interação, colaboração e descontração. O bairro da Farolândia, ele foi escolhido, de fato, por ser um bairro que tem uma boa infraestrutura e com grande potencial maior de desenvolvimento. A escolha dos terrenos, tanto o terreno 1 quanto o terreno 2, eles se encontram próximos à Avenida Beira-Mar, avenida principal também aqui da Farolândia, que se encontra próximo a uma das avenidas principais que passam perto à Universidade de Tiradentes e do ponto principal desse bairro, que é a Praça do Farol. Os terrenos eles foram escolhidos especificamente por se encontrarem afastados da Avenida Beira-Mar, o que propicia para um espaço de trabalho, um espaço silencioso, com menos ruídos. E por ser uma região de entorno de residências unifamiliares e com gabarito baixo, sem residências verticalizadas altas, permite que não tenham barreiras para a iluminação e ventilação natural dos edifícios que serão implementados nesse local. Os ventos predominantes são no sentido leste e sudeste, com representação da trajetória solar. Além disso, os terrenos eles se encontram permeados de áreas verdes encontradas próximos de praças, como é vista a Praça Teodorico e a Praça Florival Brito. O terreno 1, nessa porção representada, ele tem área de 2.958,82 metros quadrados, e o terreno 2, nessa porção representada, tem área de 1.389,58 metros quadrados, o que permite também a proximidade deles, a integração entre eles. Como é possível ver nessa imagem, temos a representação do terreno 1, o terreno 2 e a porção mais próxima da praça, que é a Praça Teodorico. Na imagem 1 e 2, nós vemos a representação da frente desse terreno 2, que tem já uma área de estacionamento e de calçada valorizada com a massa vegetativa arbórea já existente e que será integrada e valorizará ainda mais a edificação que constará nesse terreno. A foto, tanto 3 e 4, tem a representação da frente do terreno 1, que também já consiste em uma massa vegetativa arbórea existente nessa região. Eles passam por ruas, tanto a rua industrial, que dá acesso tanto ao terreno 1 quanto ao terreno 2, a rua Maria de Oliveira e a rua 5, né, que fica à frente do terreno 2. Tratando-se agora do terreno 1, esse terreno ele foi escolhido para abarcar o bloco 1, que terá como função e objetivo abarcar atividades grupais e coletivas, ou seja, com maior quantidade de pessoas. Nesse terreno, os seus acessos principais se dão pela Rua Industrial José Orestes dos Santos, que permeará a fachada principal, né, e as áreas interativas
desse terreno que serão dispostas nesse local, pela valorização tanto da ventilação quanto da iluminação natural nessa região. O bloco 1, situado nessa região, onde a rua industrial dá acesso às áreas de lojas comerciais situadas nessa porção, e na região da zona da Rua Maria de Oliveira Mendonça, situarão setores de serviço que se encontram o estacionamento, bicicletário, as casas de gás e lixo, quanto a área do setor dos funcionários. É possível perceber também, como integração com a natureza, a possibilidade de massa vegetativa arbórea constituída nesse terreno para criar a sensação também de corredores verdes. Nesse recorte do terreno 1, que demonstra o térreo, né, o térreo do bloco 1, é possível ver essas áreas interativas que têm como função ser um ambiente compartilhado externo, não de uso exclusivo para os usuários do co-work, mas de atração tanto da população do entorno à população local, com mobiliários diversos, mobiliários que permitem esse trabalhar tanto sozinho quanto em grupo, né? Esse trabalhar de relacionamento e conexão com as pessoas, de mesas, cadeiras, poltronas, puffs e sofás. Além disso, nessa região, foi disposto de um coffee bar, né, para descontração e atração desse público. O objetivo dessas áreas interativas é realmente atrair, fazer uso e apropriação desses espaços no terreno. Como é possível ver no lado direito, existem canteiros com formatos de folha, onde esse formato de folha vai reger toda a constituição desse bloco 1, quanto formulações além desses canteiros como elementos que vão permear a fachada desse bloco. Partindo desse canteiro que segue em direção às lojas comerciais, nós temos a distribuição das lojas comerciais, próximo também à distribuição de mobiliários do ambiente compartilhado externo. Essas lojas comerciais, elas têm como função atender às necessidades dos usuários do coworking, que, como o setor de comércio, né, de serviço da Farolândia em si do bairro, se encontra um pouco afastado, essas lojas comerciais dentro do terreno têm como foco atender não só o terreno 1, como o terreno 2, com lojas para plotagem, impressão, papelaria, suporte técnico de informática, como aluguel de materiais, carimbos e até um espaço, como na loja 2, de massagem, que tem como objetivo ser um momento de relaxamento para os usuários, para os indivíduos, para tanto depois quanto durante a sua rotina de trabalho. Acima dessas lojas comerciais, a gente pode ver uma estrutura em formato de folha também, que remete e traz essa conexão com a natureza, com pergolados vazados, né, de madeira, onde tem uma fina camada de cobertura em palha acima deles, e entre seus veios é disposto de uma calha com um sistema de captação, com inclinação, que traz a direção das águas captadas da chuva entre seus pilares, para reutilização dessas águas para uso do empreendimento. Acima dessa cobertura, também são dispostos painéis fotovoltaicos para converter a energia solar em energia elétrica, constando de um sistema estratégico e útil e sustentável para o edifício. Aqui são algumas imagens das áreas interativas externas, com a disposição desses mobiliários confortáveis, essa interação tanto direta quanto indireta da natureza na aplicação do muro, dessas vegetações, do material, do piso com a grama, do amadeirado e das suas tonalidades aplicadas no projeto. Mais de perto, podemos ver também alguns tipos de caminhos de pedra natural utilizados tanto durante, em alguns pontos específicos do terreno, e a disposição desses mobiliários que são, de fato, utilizados de forma atrativa, que trazem uma permeabilidade, uma liberdade de uso e apropriação das pessoas nesse local. Nessa porção da imagem, próximo às lojas comerciais, é possível visualizar esses mobiliários de sofás com mesas de apoio que auxiliam no seu trabalho, né, para apoiar tanto o notebook, ou seja, qual for o seu utensílio de trabalho, com mesas de centro. E também é possível visualizar a estrutura da cobertura acima dessas lojas comerciais, né, dispostas nessa região. Falando-se dos pavimentos do bloco 1, tratando-se agora dos pavimentos, foi pensado da seguinte forma.
não foi pensado que os pavimentos seriam pavimentos tipos iguais. Então, a estratégia utilizada nesse co-working, seu diferencial seria trazer pavimentos diferenciados, né, com mobiliário diferenciados, podem ser até os mesmos mobiliários, mas de formas diferentes, com estruturas de salas diferentes. E o pavimento 1 ele foi destinado para um ambiente compartilhado, onde o objetivo e as características desse ambiente compartilhado é ter esses mobiliários mais livres, versáteis, permeáveis, com mesas, cadeiras, sofás, poltronas, até balanços, né, de rede e tudo mais, e tendo essa possibilidade em todas as suas fachadas da utilização das esquadrias, né, permitindo a ventilação natural nesse espaço e tanto a iluminação. Todos os pavimentos terão possibilidade de interação com o externo através de porções de varanda com interação de jardineiras, né, que possibilitam a visualização do lado externo, tanto da implantação do terreno 1, quanto do terreno 2. No pavimento 2, temos a distribuição de salas de reunião. Como eu disse, o bloco 1 ele tem atividades mais grupais, coletivas. Então, as salas de reunião elas vão abarcar muito mais pessoas, em cerca de 6 a 8 pessoas. E essas salas foram pensadas não somente para ter mesas e cadeiras exclusivamente, mas para trazer um aconchego, um conforto através dos seus mobiliários, né? Trazendo um sofá, mesa de apoio, mesa de canto e mesa de centro, e poltronas também. As divisórias e a separação dessas salas serão feitas por divisórias de placas de drywall com isolamento acústico de lã de rocha para realmente diminuir e minimizar os possíveis ruídos gerados de fala nesse ambiente. As visibilidades, né, dessas salas, tanto do ambiente de quem está na sala para quem está fora da sala, é possível com a utilização do vidro laminado, né, também com material de PVB acústico, vidro laminado acústico, para realmente minimizar esses possíveis ruídos a serem gerados. A sua circulação ela é valorizada e tem utilização de poltronas e assentos também, e de acesso a essas varandas e espaços de vivências distribuídos nesse pavimento, também com o mesmo objetivo de ser um ambiente mais atrativo, confortável, né, e que possibilite essa visualização da área externa da implantação do terreno 1. Indo para o pavimento 3 desse terreno, esse pavimento eu considero como um pavimento misto, porque ele tem a possibilidade de ser tanto um escritório quanto sala de reunião. Isso só será possível através das divisórias móveis de vidro laminado com PVB acústico, que serão dispostas em pontos específicos desse pavimento para poder gerar esses ambientes. Nesse layout é possível representar 5 salas de escritórios, onde é possível criar 5 salas de escritórios com esses mobiliários representados, e também é representado também a conexão com o externo, com a criação desses espaços de vivências e varandas com esses mobiliários também mais confortáveis e versáteis. O outro layout, demonstrando como eles ficariam com as salas de reunião, demonstra a distribuição de 8 salas de reunião, e isso com o objetivo de, caso o coworking não haja demanda de aluguel de salas de escritórios que acabam sendo um pouco maiores, eles possam ter uma demanda de uma sala de reunião, que talvez as outras estejam ocupadas, mas que o escritório talvez esteja vago. Então, eles podem fechar essa divisória, né, móvel, e transformar talvez uma sala de reunião que ocupe talvez 2 ambientes em 2 salas de reunião. Uma sala de escritório em 2 salas de reunião. Também seguem na mesma visibilidade dessas salas, né, do externo para o interno e vice-versa, através do vidro laminado acústico, também com o objetivo de, com esse material, de diminuir os ruídos, né, os possíveis ruídos de fala nesse espaço. E também com essa conexão com a varanda e com os espaços de vivência da área externa. É possível ver que em cada pavimento existem esses tipos de elementos distribuídos que serão mostrados posteriormente em imagens vistas da fachada, que são elementos de composição da fachada com objetivos específicos. O pavimento 4, ele tem como foco também, como característica de um coworking, ter salas para eventos, palestras, e aqui existem 2 salas de conferência
com capacidade de cerca de 30 pessoas, para realmente abarcar esses cursos, eventos ou palestras que venham a ter. E dentro desse pavimento também existe a área de coffee bar, utilizada para também os usuários do coworking. Então, nessa área, também pode ser utilizada ou reservada, a depender do evento ou do curso que tenha, como a área de coffee break. Então, a pessoa pode reservar, né, para as pausas dos eventos ou das palestras, para a utilização dos visitantes desse coworking e tornar algo muito mais aconchegante, algo muito mais atrativo e a experiência ser melhor desses que venham a utilizar. Então, esses ambientes do espaço de vivência do coffee bar, ele também são dispostos de mobiliários confortáveis, aconchegantes, atrativos e também integrados com possíveis jardineiras, né, que venham a dispor ao redor desse pavimento. Por fim, no último pavimento, o terraço, ele tem como objetivo trazer um espaço de descompressão, né, para relaxamento tanto da mente quanto do corpo, com mobiliários muito mais espaçosos, com mesas de apoio também, balanços de rede e também atrativos e interativos para as pessoas, né, com mesas de sinuca, mesas de ping-pong e até box de fliperama nessa região. Podem ser permeados por vasos de plantas para trazer também essa conexão e interação com a natureza, e tem essa visualização. Nesse terraço também é possível você visualizar a implantação do terreno 1 e a frente, né, que existe do terreno, o terreno 2. Acima dessa cobertura, acima dessa região, que consiste os banheiros, a escada, e que consistirá tanto a caixa d'água quanto a casa de máquina, foi moldurado e estruturado uma malha metálica revestida de madeira, tanto seus pilares como seu suporte de estrutura metálica também revestidos de madeira, né, para trazer não só uma estética, mas também comportar e fazer parte do partido do projeto, esse elemento de folha, para trazer um emolduramento para o encoroamento do projeto arquitetônico desse bloco. Como eu falei, existem elementos de fachada, de composição da fachada, que foram distribuídos, né, ao longo de cada pavimento. E esses elementos, eles tomam como partido, não só como partido, a formulação da estrutura de uma folha, que foi o partido utilizado para a constituição de todo o edifício. E esse elemento de composição da fachada também pode funcionar, né, como uma estrutura de brise para essas fachadas, principalmente da fachada oeste. Como essa é a fachada leste, então ela tem uma distribuição um pouco mais versátil, né, e que compõe, né, com os ripados utilizados na sua fachada, com um tom branco, então trazendo também uma sutileza e modernidade para o projeto. Os pilares utilizados no projeto de sistema metálico, né, de sistema construtivo de estrutura metálica, eles serão revestidos também por ripas de madeira, né, para trazer também essa harmonização com todo o conjunto que foi aplicado, todo o conjunto de material que foi aplicado em todo o projeto. É possível ver também nessa imagem toda a disposição das áreas interativas, dos mobiliários nas áreas interativas desse terreno. Nessa imagem, eu quis retratar também a sutileza, a modernidade e a combinação harmoniosa que trouxe esses materiais da pintura branca com a pintura cinza das paredes externas do bloco, com o tom amadeirado, tanto no forro quanto nos ripados distribuídos nesse bloco, com esses elementos de fachada, como teve uma composição muito agradável desses elementos. E aqui a fachada norte e oeste, né, mostrando a parte da Rua Maria, que é a parte do setor de serviço, onde fica a parte de estacionamento, casa de gás, casa de lixo. A fachada oeste, que também tem a distribuição desses elementos de fachada, onde demonstra um pouco a distribuição, né, dessa estrutura que foi feita na parte superior desse bloco, tanto no formato de folha, para o encoroamento, né, desse edifício, as lojas comerciais, com a sua estrutura, né, de cobertura de pergolado de madeira com os painéis fotovoltaicos. E a distribuição é vista também dos canteiros em formato de folha. Partindo agora para o terreno 2, nós temos o terreno 2 como um terreno de atividades menores, atividades
que necessitam de não só permitem interação, mas também concentração e foco. Então, foi destinado a esse terreno atividades mais individualizadas, né, pequenas, com maior foco e concentração. Nesse terreno, ele já tem um estacionamento e uma calçada muito valorizada, né, com canteiros, a parte arbórea também já existente. E foi criado um acesso através dessa rua, a Rua 5, tanto pela Rua 5 quanto pela Rua Industrial, como acessos principais a essas faixas do bloco. Tanto no terreno 1 quanto no terreno 2, os acessos são livres pela parte do térreo do terreno. A única coisa que separa, né, a separação do público e privado vai ser internamente dentro do bloco, para acesso ao terreno que será administrado pela parte da recepção. Então, é possível ver a distribuição também da vegetação da parte arbórea no terreno, que também traz essa sensação de corredores verdes nesse terreno. O bloco ele foi estrategicamente pensado de ser afastado cerca de 6 metros do muro lateral esquerdo e de fundo, para que pudesse ser valorizado essa região, não criasse caminhos de rato no sentido de somente utilizar os recursos que é possível, de 1,5 ou de 2, mas ter essa valorização de criar um ambiente também externo desse espaço e que conectasse com as atividades internas do terreno que serão mostradas a seguir. Nessa porção de imagem também visualiza algumas estruturas que permeiam, né, o bloco. E essas estruturas também são estruturas de malhas metálicas revestidas de madeira, né, com também de suporte dos seus perfis metálicos, fixadas na parede do bloco, que vão trazer movimento e dinamismo para esse conjunto. Nessa porção do térreo do bloco 2, é possível ver a utilização também que foi utilizada no terreno 1 do formato de folha nos seus canteiros, nas suas áreas gramadas, a atribuição, né, das áreas gramadas em massa, para que realmente tenha essa relação tanto direta da natureza nesse ambiente. Os canteiros também permeiam por assentos, né, que vão ser colocados ao redor deles, espaços de vivência com arquibancadas que vão ser integrados com jardineiras e também a parte arbórea. O ambiente compartilhado externo com mesas, cadeiras, sofás, poltronas e puffs, e caminhos, né, como foi utilizado pedras naturais em alguns espaços e caminhos do terreno 1, também serão distribuídos como esses pontos em brancos aqui representados, né, trazendo também esse formato e geometria orgânica, curva, e que também traga esse dinamismo para o terreno. No térreo do bloco 2, internamente, nós temos o ambiente compartilhado interno e que o usuário ele pode decidir se ele quer utilizar tanto internamente quanto internamente. Então, o favorecimento desse recuo teve a possibilidade de trazer, né, essa possibilidade do uso de um ambiente compartilhado externo, mas privado, né, somente para os usuários do coworking, com esses mobiliários, né, versáteis dentro desse ambiente, com arquibancadas que permeiam por jardineiras utilizadas nessa porção e nessa fachada desse ambiente. A delimitação do ambiente compartilhado externo-privado para essa área interativa externa e pública se dá pela colocação de cobogós nessa delimitação próxima a essa área de espaço de vivência, como nessa delimitação próxima a essa região da casa de gás e casa de lixo. Acima dessa estrutura do ambiente compartilhado, como é possível ver nessa imagem, serão dispostos também de estruturas e elementos de pergolado que serão envoltos por trepadeiras, né, para ter essa interação, não só essa representação da natureza, não só no seu formato da folha, que vai reger, né, e como foi apresentado tanto no terreno 1 quanto no terreno 2, e trazer essa interação, né, dentro desse ambiente. A depender da trajetória solar, trazendo também movimentos de sombra interessantes nesse espaço.
Nessa imagem é possível ver, né, a aplicação dessa malha metálica, que vai ser melhor mostrada e representada em outras imagens que permeiam cada pavimento. A malha metálica apresentada, a valorização das esquadrias. Então, no ambiente compartilhado do térreo, a gente tem uma esquadria valorizada, que é possível ver as atividades do ambiente compartilhado interno para os usuários do coworking e ter essa integração entre o meio de visualização, certo? Além da valorização das esquadrias nos outros pavimentos, né, com esquadrias maiores para permitir também a iluminação natural nesses ambientes e a representação desse cobogó, né, que delimita o espaço compartilhado público do espaço compartilhado externo, que é privado. A utilização dos ripados de madeira que são presentes em várias partes da fachada desse bloco, a utilização dos canteiros com seus assentos, a utilização do piso de madeira juntamente com o formato das gramas também distribuídas em alguns pontos do terreno no seu formato de folha, com as arquibancadas e os mobiliários de mesas e cadeiras e poltronas, sofás com mesas de apoio também. Internamente, no ambiente compartilhado externo-privado, a gente consegue visualizar a estrutura do pergolado vazado, né, fixado na parede do bloco do coworking com o muro vizinho, atribuição dessas arquibancadas de material de madeira com esses mobiliários mais confortáveis e mais versáteis também. Além dessa interação, né, com a aplicação das trepadeiras que envolvem o pergolado e a aplicação desse jardim vertical também nessa faixa do muro dessa área do ambiente compartilhado externo-privado. Além disso, a gente tem também a valorização das esquadrias, da visualização interna, né, e externa, permitindo essa visualização tanto do ambiente compartilhado externo quanto do interno, ou do externo para o interno e vice-versa. Falando agora dos pavimentos, como já dito, o objetivo desse bloco é trazer espaços menores que tragam maior concentração, além de permitir a interação e relacionamento das pessoas, né, dos indivíduos que vão usar o coworking, também ambientes com maior foco, concentração, então ambientes mais individualizados e com mobiliários também versáteis, como eu disse, podem ser os mesmos mobiliários, mas de diferentes modulações. Então, na mesma forma que foi aplicado no bloco 1, que cada pavimento ele tem uma distribuição de mobiliário diferente, também no bloco 2 ele vai seguir esse mesmo panorama. Então, aqui no pavimento 1 do bloco 2, a gente tem a distribuição dessas salas de reunião, né, voltado para 2 a 4 pessoas, que, a depender dessas salas de reuniões menores, que cabem entre 3 pessoas, podem ser alugadas para também servirem como cabines individuais. A utilização desses ambientes compartilhados, que sempre está presente em todos os pavimentos, né, que é representado em espaços de vivências, imobiliários que atribuem aos espaços de vivência, com puffs, poltronas, sofás, com mesas de apoio, mesas de centro. Esses espaços com poltronas, com 2 poltronas e mesas, que trazem um aspecto mais individualizado mesmo. As bancadas altas nessa região, com as banquetas, permitem a visualização do externo, né, com essas esquadrias de janelas aqui, permitem a visualização, né, do externo, além da iluminação nesse espaço. E pelo fato de ser uma fachada que é voltada para o oeste, foi disposto algumas estruturas de ripado de madeira, né, que podem funcionar e que vão funcionar como brises, né, para realmente minimizar o impacto dos raios solares nesse ambiente. E para realmente minimizar ainda mais esses impactos, as esquadrias de janelas utilizadas tanto no bloco 2 quanto no bloco 1, elas vão perpassar por uma estrutura de película que vai minimizar, né, vai reduzir, né, vai permitir que não esquente muito o ambiente interno desses ambientes. Cada pavimento ele vai ter uma interação também com o externo, além da valorização das suas esquadrias pelas varandas, né, pela distribuição das varandas aqui no externo. O pavimento 2 também segue com essa mesma formulação, com salas de reunião, ambientes compartilhados, com esses mobiliários, com banquetas, bancos altos, né, bancadas altas com banquetas, sofás, trazendo algo muito mais aconchegante
e confortável para esse ambiente, com a distribuição também das varandas, né, permitindo essa visualização da implantação do terreno 2, como também do terreno 1, e como é possível perceber, cada pavimento ele vai ser permeado por essa malha, né, metálica, que traz esse formato mais curvo e dinâmico para cada pavimento. Bem, por fim, o terraço, né, que seria o último pavimento, também tem como objetivo o mesmo que o bloco 1, que é trazer esse ambiente mais confortável, com ambientes com mobiliários muito mais confortáveis, com áreas interativas, também com objetivo de descompressão, né, para relaxamento da mente, do corpo, com uma área de mini coffee bar, né, para realmente ser um ambiente de descontração e atração para esse público, para realmente relaxar e também ser uma área de desfrutar da visualização do terreno 1, da implantação do terreno 1, como da implantação do terreno 2. Nessas imagens, nós podemos ver a distribuição, né, o dinamismo e o movimento que a malha metálica ela traz em cada pavimento, com a distribuição das ripas de madeira e a harmonia entre as cores e as texturas dos materiais em madeira, com a cor acinzentada, a valorização das esquadrias, que vão permitir a iluminação natural nesses ambientes, além da ventilação também natural, e a distribuição, como já foi mostrado, do mobiliário no térreo desse bloco, certo? Bem, nessa imagem é possível perceber as outras distribuições das ripas de madeira que vão funcionar também como brise nessa fachada, o formato cascata que esse bloco ele tem ao diminuir à medida que ele vai subindo, e a formulação da malha metálica também como forma estética e de composição emoldurada para o coroamento desse edifício. E para finalizar, eu gostaria de abordar sobre a fachada oeste, essa estrutura, né, da fachada oeste que foi aplicada em materiais de ripas de madeira com formulações que levassem a esse formato de folha na fachada, né, trazendo uma estética muito agradável e também como forma de segunda pele para minimizar também o impacto dos raios solares nas paredes dessa fachada desse bloco. E também é possível perceber, da melhor forma, esse dinamismo que traz com esse formato cascata da malha metálica e seu trabalhado, né? Bom, para finalizar, agradecer a presença de todos vocês, agradecer às avaliadoras por tirarem o tempo por avaliar o meu projeto e a todos vocês presentes aqui. Obrigada. Jéssica, tu ainda tem 5 minutinhos.